Congá é o altar de Umbanda, mas na verdade ele é o portal, é da onde vem o axé, da onde vem os espíritos. Eles vêm do Congá para o terreiro para trabalhar e voltam para o ano através do Congá. Então ele é o portal, né? A abertura. A Umbanda é um rasgo na cortina entre os planos da vida, entre o plano material e o plano espiritual. Na praia, sabe, todos ali. Vou dar um docinho para eles. A ideia hoje, quando a gente conversou, seria falar de uns característicos, né, da Umbanda, características intrínsecas da Umbanda, que diferenciam ela e que são próprias da Umbanda. Muito bem. Então vou tentar passar para você assim algumas dessas características. Uma delas que eu acho assim, muito valiosa, muito interessante, é o fato do sistema da Umbanda. Ela encaminha toda a experiência do fiel, do praticante, a uma conexão direta com o divino, entende? Sem a ideia do intermediário humano, né? O Pai de Santo, no fundo, ele é a Mãe de Santo, um facilitador, um orientador desse caminho da pessoa, conhecer os seus guias, aprender a cultuar o orixá, ele ter as ferramentas para poder ele fazer um culto próprio. Isso é muito bacana, na minha opinião. Então, a mediunidade, se a gente for avaliar, ela é a grande... É uma chave muito interessante, sabe, para a religiosidade, porque é diferente, entende, você sentir, quando um espírito, um caboclo, um preto velho, ele vibra, quando você sente aquilo, você sente um toque divino. Primeiro tem que esclarecer isso. Os pretos velhos, caboclos, são seres divinos. Isso é um outro conceito, outra hora a gente conversa, mas que não é muito claro não, sabe? Então, mas a verdade é essa, eles não são espíritos que viveram no Brasil, de um negro escravo, ex-escravo, ou do indígena, e que desencarnou e vem na Umbanda para ajudar a gente para ganhar a evolução deles. Não, isso é um equívoco. Isso são os falangeiros, até assim pode ser. Os caboclos pretos velhos consagrados em Umbanda, eles são seres divinos, são espíritos redentos que terminaram a escola na Terra, sabe? Aprenderam, são dotados de atributos e virtudes que não fazem sombra ou interferência aos atributos do orixá. Então, quando um caboclo, um preto velho, vem, a outorga divina dele vem pelo fato dele estar alinhado com, vamos falar de Pai Oxalá, que é o orixá dos orixás, vamos dizer assim, e que no secretismo é o Santo Cristo. As virtudes de Cristo, a bondade, a mansidão, a sabedoria, o poder espiritual, o preto velho, especialmente no caso de Oxalá, o preto velho, ele não faz sombra a essas virtudes, ele carrega essas mesmas virtudes. Então, a gente começa a entender que quando um caboclo, um preto velho, ou vibra você, ou incorpora em você, ou mesmo você, não estando atuando com mediunidade, você é cambono, você sente, você conversa, mesmo que haja ali o humano como médium, que daí não é a mesma coisa falar com o espírito puro, mas uma mediunidade bem alinhada permite uma comunicação fiel, a gente está tendo um contato direto com o divino, você entende? Porque não existe espírito na Umbanda que trabalhe sem ordenança, e sim, então cria uma estrutura por onde corre a inteligência divina e o que a gente chama de axé, e eles trazem esse axé para o terreiro. Então, Caboclo Tupinambá deu Oxóssi. Quer dizer o quê?
tudo que ele faz no terreiro, todos os trabalhos, todas as aberturas, todas as bênçãos, todas as falas, elas estão alinhadas com a coroa divina, com o Oxóssi. Então, o Orixá Oxóssi, que você imagina, é o centenário divino, seria Deus em 7 faces de Deus. Os 7 atributos, as 7 luzes, as 7 essências, 7 virtudes, isso está em várias religiões, essa divisão em 7 do divino, né? Então, os caboclos eles trabalham com ordem divina. Então não são espíritos soltos de um indígena que vem passar ou a sua tradição, a sua experiência. Também, porque eles também foram encarnados, fizeram parte de uma tradição cultural, étnica, religiosa, espiritual, muito rica, né? No caso dos tupis e tapuias brasileiros e no caso dos negros africanos que vieram no Brasil colonial. Muito bem. Então, com o passar do tempo, você vai convivendo com esses espíritos que trazem né, a sabedoria de alta esfera celestial. Você não precisa de pai de santo, de mãe de santo, você não precisa de intermediário. E você sequer precisa de uma doutrina organizada, porque é a velha e boa tradição oral, vamos dizer, os espíritos passam, para quem sabe ouvir, eles passam os conceitos, os mandamentos, eles passam as melhores condutas para a evolução da alma, para a liberdade das nossas almas. Então, essa ligação direta, ela é fantástica na Umbanda, e é uma experiência riquíssima, extraordinária. A gente aprende muito, a gente... E de grátis ela é prazerosa, porque eu senti a energia do orixá, por isso que a gente sabe que não é da nossa cabeça, porque é divino, você sente um bem-estar, um amor, um abraço, sabe? A incorporação, ou no caso de caboclo, é uma força. Xangô é forte, Ogum é forte, o Oxóssi já é mais como o bambu, é flexível, é duro, mas é flexível, né? É mais, menos rígido do que Xangô, menos direto e duro do que Ogum. Os pretos velhos trazem, a maioria deles são suaves, uma energia suave, gostosa. As pretas velhas são carinhosas, todos eles passam uma paz. Você não vai conhecer uma energia de entidade que te dá angústia ou que te dá ansiedade, não. As nossas ansiedades se acalmam no contato do espírito, seja incorporado, seja no convívio de terreiro, né? O Cambone também sente isso, o Cambone sente uma paz e começa a receber sabedoria. Então, outro aspecto desse mesmo termo que estamos falando, do fiel ter a sua própria forma e seu próprio contato com a espiritualidade, são os congás, né? O congá né? Todo umbandista tem um congá em casa e ninguém mandou ele fazer. Ele tem vontade de fazer. Então ele conheceu o preto velho, ou cambonando-se, ou vibrou, aquilo encanta a gente. Aí você quer acender uma velhinha para ele. Aí se compra uma imagenzinha. Então, se eu pedir aqui para os irmãos, manda foto dos seus congás, não vai ter um igual ao outro. E ninguém orientou como é que tem que fazer, né? A gente explica, claro, que você não deve cultuar forças que não fazem parte do panteão da Umbanda, porque isso né, você teria que conhecer muito para ver se essa força estaria alinhada, né? Então, muito bem. Mas a base cristã da Umbanda, ela orienta muito. Então, por exemplo, a pessoa é devota de Santo Antônio. Pode pôr no teu congresso, Santo Antônio, não cruza a linha.
porque a estrutura crística é a mesma, entende? Então, a Umbanda você nunca vai ver uma rigidez em relação a isso, sabe? Diferente do Candomblé, que seria uma das influências importantes da Umbanda. Então, essa é uma característica própria da Umbanda, que eu acho assim muito bacana, muito democrática, e está dentro ainda de uma ordem, né, que mantém as coisas em harmonia. Então, esse é um dos aspectos que eu acho assim muito, muito interessantes. E o mesmo se dá com a assistência, né? A assistência vem e ela mesma vai ela vai falar com a entidade no toco, né, por um intermediário, claro, né, é diferente do que o espírito puro, mas, como te disse, a mediunidade está bem alinhada, a pessoa vai receber a fala de um mestre espiritual que está alinhado com Deus, no fim das contas, entende? Então é como Deus falando com você. Se o Pernambuco explica uma vez, quando você vê um curumim são uma linha de indígenas crianças, né? Os curuminzinhos. Os curumins nem falam português, eles não gostam de falar, eles são meio ariscos assim, mas trabalham muito, é um trabalho ótimo, a pessoa está ali, está meio triste, está meio coisa, os mirim vêm, a pessoa já sai assim, renovada. Quando um curumim pega ali uma folhinha, uma erva, coisa, trabalha ou passa mel, não sei o quê, e toca em você e dá para você, ou quando ele encosta em você, é o Xóssi que está encostando, é o Orixá encostando. E o Orixá é um aspecto de Deus, diretamente. Então, essa ideia dessa ordenação de seres divinos, que é a Umbanda, me parece, sim, extraordinária e uma grande generosidade, né, da espiritualidade brasileira. O que é esse processo, assim, né, a pessoa vai tendo esse contato direto com o divino, assim, né, mas isso vai se dando, você acha que assim tem um padrão, assim, do tipo, a pessoa tem uma experiência forte e depois ela vai vendo aos poucos, ou ela vai gradativamente conhecendo? Como é que é esse processo de aprendizagem, assim, esse processo de como, né, vindo dessa tradição oral, né, a gente vai aprendendo com os que já sabem. Como é que é esse processo assim, de contato, de aprendizagem? Olha, uma pergunta interessante dentro até desse tema que estamos falando. Não existe um processo igual ao outro. É individualizado. É a experiência de cada um. E quem dirige isso é a espiritualidade. As pessoas pensam que o outro entrou ali faz 6 meses, já está incorporando preta velha, e eu não. Então culpa é do Pai de Santo, que não está me vendo. Não, cara, o Pai de Santo não faz nada. O Pai de Santo, depois que acontece, por exemplo, a pessoa sente uma vibração, ele vai interpretar para a pessoa o que aconteceu, vai explicar para ela, vai falar do que a pessoa, como que a pessoa deve agir para poder, sabe, estar alinhado com a coisa, para facilitar os processos. Isso tudo a gente passa para os irmãos. Mas, conforme o processo ocorre, eu como venho do terreiro Paramané, um terreiro muito grande, que tem muitos médiuns, eu tive essa oportunidade de ver muitos processos mediúnicos. Pessoas que chegaram lá que nunca tiveram uma experiência mediúnica, e eu te digo, não tem uma regra, né? Eu tenho um grande amigo na Umbanda, que hoje é Pai de Santo, ele ficou 10 anos consistente, toda semana lá, não sentia uma vibração. Um belo dia veio o caboclo, na outra semana o Preto Velho, na outra Exu. Em 3 semanas ele fechou essa tríade que é essencial para Umbanda, para trabalhar incorporado, né? E hoje é Pai de Santo. Então não tem um caminho igual ao outro, sabe? Então muitas coisas acontecem no processo espiritual dentro do terreiro.
E seria complexo de explicar em pouco tempo. Por exemplo, se a pessoa chega e ela não está ainda num ponto da espiritualidade dela, das energias que estão no entorno dela ou até dentro dela, não estão propícias para a atuação das entidades, ela vai passar por um processo prévio de arrumação disso, sabe? De fazer desligamentos de forças negativas, de fazer ajustes, né, energéticos para ela poder, inclusive os chakras dela estarem propícios para a incorporação de Umbanda, a mediunidade de Umbanda. Então, acontece bastante na nossa casa. Os irmãos chegam e começam a vibrar, mas não conseguem, ficam um tempo vibrando, sentem a vibração, mas não conseguem incorporar, e acha que está indo mal, mas não é. Os espíritos estão trabalhando, estão maciando, molhando a argila, sabe? Porque eles vão ter que moldar aquela ali que não está legal, entendeu? Então, tudo que acontece mantém uma dinâmica que não para. Então, é sempre essa pessoa, o que ela veste branco, o processo dela começa, é um processo dinâmico, não para, e tudo positivo, é só positividade, vamos dizer, só coisas boas que estão sendo, que os espíritos estão fazendo, mas cada um. Tem gente que já chega, está pronto, sabe? Já vem, os vídeos já começa, não é comum, mas... Então tem, o processo varia bastante, depende muito da pessoa também, sabe? Do desejo dela de crescer, de se espiritualizar e especialmente de servir o orixá. Quem entende, quanto antes a pessoa entende que o caminho da Umbanda é um caminho de serviço, mais ela vai ter facilidade e se aprofundar nos mistérios da religião. Então, interessante isso, né? Que é um caminho espiritual que também depende da ação da pessoa. Sem dúvida, sim. Sem ação, cara, minha ideia assim nessa conversa não é de fazer críticas nem nada, mas a verdade é que muita gente que é praticante de Umbanda usa Umbanda para um equilíbrio pessoal, no fundo artificial. Tá. Sabe, que a pessoa se desequilibra fora, com um estilo de vida que atrai negatividade, que faz conexões espirituais com baixas, com o submundo, né? Seja na sexualidade, seja em vícios, o que quer que seja, ou na própria gênio ruim da pessoa, sabe? Então a pessoa tem inveja, tem arrogância, e vem no terreiro e a Umbanda não tá nem aí. Você entra sujo e sai limpo. Tem um bom terreiro de Umbanda, só do contato com a axé, dessa positividade que a gira abre, a pessoa sai já mais tabulada. Ela vai e se desorganiza, se suja e volta na semana que vem. Então, no fundo, ela está trazendo a negatividade e saindo sem, e ela percebe que ela se equilibra. Mas então ela está usando a Umbanda, ela está querendo que a Umbanda sirva a ela, ao invés dela servir a Umbanda. Então, o entendimento correto do caminho do umbandista é de servir o orixá através das entidades. Como que diz? Então, o que a pessoa quer servir faz? Ela vai tentar se alinhar o mais possível para o trabalho, se limpar, tomar seu banho de erva, sabe, cuidar com a boca, cuidar que estou vibrando, estou irritado, põe para dentro, sabe, disciplina, doma suas coisas, né, sabe, vira gente, entende? Para você estar merecedor de receber um espírito de um preto velho, de um herê, sabe, uma pessoa que está altamente sexualizada, assim, está, vamos dizer, vibrando uma coisa, sabe, de um descontrole da sexualidade. Como se quer que um espírito de uma criança incorpore em você, cara?
sabe? Respeite isso. Então, se você tem esse problema, ok, isso vai ser trabalhado na Umbanda, para alinhar isso, para isso estar saudável. A sexualidade é um atributo humano maravilhoso, mas é energia. Se você não sabe, não tiver um discernimento para aquilo, isso pode fazer ligações negativas. E aí você vai trazer obsessores para o terreiro, ao invés de trazer o teu melhor, o teu perispírito está o mais organizado, mais limpo possível, mais propício para a prática da Umbanda e da caridade que se faz na Umbanda, né? Então, essas as boas práticas, né, do umbandista é perceber se você quer servir a Umbanda, quer ser servido por ela. Porque se você quer ser servido por ela, não há problema, mas aí o teu lugar é na assistência. Porque a estrutura toda da Umbanda visa atender a assistência, que traz seus problemas, né? Então, fica na assistência. Quando você quiser servir e fazer a tua parte, ter a tua disciplina, aí você põe a roupa branca. E quem que são essas pessoas que procuram bandas? Desde os que, digamos assim, dos que ficam, que chegam na assistência, vão ficando e entram na corrente, mas essas pessoas que também vêm assim, né, esporadicamente. Quem são essas pessoas? Quem que é esse contato social que tem assim, com o terreiro? Assim, o que você vê? Porque dá para ver que é muito diverso, né? Sim. E o que pode ser um ponto em comum? Tem um mistério aí, né? Quase tudo na Umbanda tem um mistério, cara. Mas não é um mistério assim, é um mistério para quem não presta atenção, né? Como eu sempre fui muito observador da Umbanda, sempre me interessou entender melhor, né? Muito bem. E eu percebo que, na real mesmo, acontece algum tipo de toque dentro, um tipo de encantamento. A pessoa sente um chamado, ela sente uma emoção diferente quando ela entra num terreiro. Muitas vezes, na primeira vez que ela entra, que ela escuta o atabaque, ela se sente em casa, alguma coisa acontece. Esse mistério está ligado à ancestralidade dela, provavelmente já em outras encarnações ela já teve algum tipo de relação ou com essa ancestralidade, sabe, quando a pessoa assim, nossa, eu vi os atabaques, me arrepiei todo. Ou seja, ela já era de Umbanda e não sabia, entende? E tem a ver com a história da alma dela, ou com a própria, vamos dizer, já tinha ali, de alguma forma, a Umbanda já estava esperando ele, então já tinha uma atuação ali no Preto Velho, Preta Velha, de um Exu, de um caboclo. E isso acontece muito, eu vejo muito, as pessoas... Mas, normalmente, para a pessoa querer entrar, ela tem algum tipo de... Ela foi tocada pela Umbanda, sabe? Ela sente uma coisa e ela tem essa vontade, eu quero estar ali. Outras não têm. Tem pessoas que frequentam o terreiro de Umbanda há 10, 20, 30 anos, 40 anos frequentando Umbanda e não tem vontade de entrar. A gente não sabe. Mas na nossa casa, assim, acontece pouco da pessoa entrar e falar assim, não é o que eu queria, não sei o que, ir embora em pouco tempo. Não, normalmente acontece, as pessoas acabam saindo, mas sempre dali uns anos, ela acaba passando um processo, esses processos iniciais, onde você aprende muito, você conhece os guias, você alinha o teu corpo energético, você vai deixar obsessores, vão ser afastados, várias coisas acontecem nos primeiros anos de Umbanda. Vai conhecer, vai ganhar padrinhos espirituais, quando você camboneia. A cambonagem é uma coisa muito, muito especial, porque os espíritos são muito generosos, né? Então, quando se serve o espírito, o cambone, ele serve a bebida, ele acende o charuto, a vela, ele busca não sei o que, um material, ele chama as pessoas, traz a pessoa da assistência para consultar. Então, ele é um assistente da entidade. E os espíritos são muito generosos de maneira geral, e mais ainda com aqueles que os servem. Então, o que acontece? Você ganha um padrinho espiritual, para sempre. Então, essa pessoa, mesmo que ela nunca venha incorporar, mas ela cambonou o Pai José, cambonou o Exu Tiriri,
A hora que aperta, seu Tiriri me ajude. Então ela ganhou esses padrinhos. Então essa pessoa, muitas vezes, ela foi e dali a pouco ela sente que ela quer sair. Só que ela não sai, a Umbanda vai junto, né? Na fé dela, em tudo que ela aprendeu, em tudo que ela teve um ganho. Então isso é super normal também. Então, é de cada um, né? Tem milhares de pessoas que já passaram, né? Sim. Próximo, né? Assim, né? Dentro desses anos todos. Mas uma vez eu perguntei a Pai Maneco isso, porque eu via muito, lá nos primeiros anos, até na primeira década, do Pai Maneco, essa rotatividade era maior. As pessoas entravam, dali a pouco ficavam uns meses e não aparecia mais. Não é obrigatório, nada, é uma coisa super livre. A maioria dos terreiros, pelo menos os que eu conheço, sabe, não tem uma coisa... Se quiser entrar, se quiser sair, sim, é normal. E aí eu perguntei a Pai Maneco, falei, meu pai, qual o sentido disso da pessoa vir, ficar uns meses, sair? Ele disse, ele sai, meu filho, mas ele leva a semente. Então, às vezes não é para essa vida, às vezes não é para isso, ou às vezes essa semente vai brotar na alma da pessoa após a morte, a gente não sabe, né? Às vezes até uma pequena, porque nunca, a experiência de Umbanda, ela é marcante, entende? Uma consulta que se faça, a pessoa que é leiga, ela vem, está com uma aflição, uma angústia, uma situação, e o Espírito pega e trata aquilo, acalenta ela, ou dá uma resposta, e ela vai saber o nome do Espírito. Não, foi o Caboclo Sete Flechas. Eu consultei com o Caboclo Sete Flechas uma vez. Talvez esse assunto, no final das contas, não tenha importância. Mas talvez a alma dela, quando ela morre, ela se vê num umbral, numa situação difícil, ela lembra, fala, se o Sete Flechas me ajude, né? E o Caboclo vem, pega. Então a gente não sabe, mas essa conexão com a espiritualidade, ela se desdobra em muitas possibilidades no caminho das pessoas. É muito rico isso. Vamos falar de um segundo aspecto? Posso ver aqui nas minhas anotações só para... Então esse do contato direto eu acho muito bacana, cara. Acho assim bastante interessante, né? Que a Umbanda dá. Agora, cara, quero falar para você de uma coisa assim que eu até falei há pouco ali, né? Que quando eu estava acendendo o congá, eu acho que até você gravou. Mas vamos lá, vamos falar de duas coisas aqui. Que tem na Umbanda e, olha, eu demorei para perceber isso, para ter essa esperteza de sacar, vamos dizer assim, que no bom sentido, uma artimanha da Umbanda, sabe? Você vê, a Umbanda, a religião brasileira, ela é muito adequada ao perfil muitas coisas do perfil do brasileiro. Então, tem muita gente que não se adapta nas religiões dominantes, vamos dizer assim, nas liturgias, nessa coisa de gente que não gosta de rezar. É chato rezar, não gosta. Então não reza, porque não gosta, só faz o que gosta, né? E não gosta também de penitência, não gosta de doutrina, de ficar ouvindo sermão, não gosta nada disso, então não vai, não quer. Então ela fica, de repente, sem religião, porque ela não se adapta com formalismos ou com ideias prontas, coisas assim. Muito bem. A Umbanda, ela encontrou dentro da sabedoria dos mestres que criaram ela,
que a Umbanda é uma religião criada pela espiritualidade, não foi criada pelo homem, nos pontos cantados, no atabaque, nos pontos cantados, se cria uma coisa que muita gente se sente à vontade, porque é gostoso. As músicas são cantigas simples, né? Bem, como tudo na Umbanda, é muito simples e popular, assim, sabe? São melodias fáceis e tal, normalmente, e o atabaque dá um balanço, dá um swing, então e algumas também têm força, você sente, né? E dentro dessas músicas existem evocações, existem exaltações do divino, existem súplicas, pedidos. Então, cada ponto é um ato de fé, que a pessoa nem percebe que está tendo. Então, se vê na assistência, as pessoas vêm uma vez, duas vezes, e daí a pouco ela está cantarolando os pontos, entende? E ela gosta, porque é agradável. Porque a Umbanda é agradável, porque é axé positivo, é coisa boa, né? Então ela gosta, daqui a pouco ela está lá, até botar um tabaquinho na perna ali, né? E sem perceber, ela está pedindo. E é esse pedido, e ali tem fé, porque senão ela não estaria aqui. Pode não ser uma fé, sabe, trabalhada, que ela abriu por consciência, ela é espontânea, é dentro, né? Então, tem um ponto, por exemplo, que é cantado no ritual, que na verdade é um lamento, e é um ponto, pouca gente sabe, é um ponto que envolve almas, que é Oxalá, meu Pai, tem pena de mim, tem dó, a volta do mundo é grande, o seu poder é maior. As pessoas cantam no ritual, aí você vê nas assistências, as pessoas estão cantarolando isso. Isso é uma oração, né? É um pedido a Deus, né? Ao Oxalá, você olha por mim, meu Pai, né? Se apiede de mim, me ajude. Isso equivale a você, sabe, rezar, pedir, orar. E é isso que abre a possibilidade da intervenção do divino na vida das pessoas. Então, como eu te disse ali no começo, antes de você gravar, que existe uma lei que é espiritual, uma lei natural, que impede os espíritos de interferirem na nossa vida. Senão estava tudo resolvido no mundo, né? Se os bons espíritos tivessem, mas não é. A humanidade tem que encontrar seus caminhos, faz parte do processo de evolução das almas, né? Então, mas tem outra lei que diz que todo ato de fé será correspondido. Então a Umbanda embute esses atos de fé ali nas canções, então pode ver, os pontos falam, caboclo tal, venha me ajudar. O caboclo vem ajudar seus filhos, está chamando o caboclo, está pedindo ajuda. Isso que permite que o caboclo venha e interfira positivamente no nosso karma. Entendeu? Que eu já vi dos espíritos trabalhando o karma das pessoas, e isso não pode, a princípio. Você tem que aprender essas lições, mano. Mas, se você pede ajuda, o espírito não vai tirar o que está programado para você ter que enfrentar na vida. Mas ele pode pegar uma pedra grande, dividir em 10 pedras, sabe? Ficar mais fácil para você e tal, te ajudar. Na hora da dificuldade ele vem te dar uma vibração, porque você pediu no terreiro. Ele te acalma, você não sabe de onde vem. De repente tem uma chave assim, que te dá na cabeça, que te abre um caminho, né? Tudo isso está dentro da estrutura criada pela Umbanda, num sistema de autorização para que os mestres espirituais possam favorecer a nós, encarnados, nas nossas dificuldades, nos nossos caminhos, né? Então, acho isso muito interessante. E um outro aspecto muito interessante, que eu também
observando a Umbanda concluir, é sobre a obtenção de créditos, vamos falar kármicos assim também, que é o quê? Do praticante daí, da pessoa que veste branco. Quem faz a caridade, Umbanda de caridade, sabe? A gente abre o trabalho para atender as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas procuram um terreiro de Umbanda quando nada funcionou, sabe? Eu brinco assim, elas chegam aqui na última corda da viola, sabe? Então, nossa, cara, é uma coisa séria, entende? A gente tem muito respeito a isso, entende? Por isso que quem trabalha no Umbanda sabe, cara, que o atendimento das pessoas as pessoas estão antes de se matar, alguém fala, credo, você vai no terreiro, vai se vender, sabe, quando nada funciona, né? Então ali tem, sabe, coisas muito sérias. Mas quem faz essa caridade é o espírito, não é o médium. O médium fez zero. Eu vou para Umbanda. Por que você quer? Porque eu vou para Umbanda fazer caridade. Não vai, seu hipócrita. Quem faz a caridade é o orixá através do espírito, ou é Deus através do orixá, através da entidade. Vamos botar as coisas no seu lugar. Porém, como Deus é bom, por você ser instrumento, ou médium, ou cambone, ou sustentador de gira, o médico não incorpora, fica na gira lá, parado. Isso tem muito mérito, porque é chato, eu não sei porque eu trabalho na mediunidade, né? Mas não é fácil ficar 4 horas ali, parado, cantando e tal. Então esse médium, ele acha que ele não tem importância, nada, sem sustentação de gira, os espíritos não conseguem fazer. Então, os espíritos só conseguem praticar essa caridade e através das ações mágicas que a Umbanda traz, porque se criou uma estrutura para isso humana. Então, o fato da pessoa botar um branco, sair de casa, tomar um banho de erva, toma um banho de erva, né? Que é um preparo para o médium, para o filho de Umbanda, pode ser médium, senão tem que estar com o corpo espiritual limpo. Isso são atos de fé também, né, dentro da ideia anterior. Mas você, no fundo, fez parte da caridade. Isso te dá bônus espirituais. São boas obras, você entende? Então, isso favorece a tua matemática kármica. Diminui o endividamento nosso. E o que os espíritos fazem? Todo mundo que num terreiro sério, sabe, que tem um caminho na Umbanda, os espíritos vão, ao longo da vida da pessoa, vão fazer livramentos, vamos dizer assim, vão te abrir coisas, caminhos, vão te, sabe, você vai colher bons frutos. Por quê? Mas você não tinha, veja, para quem entende um pouco disso, de planejamento reencarnatório, sabe? As coisas ali, elas são meio definidas, não tem muito espaço para você, sabe? Você tem provas a cumprir, tem coisas a aprender, e é para isso que a gente vem para a Terra, sabe? Então, isso já é planejado. Só o nosso livre-arbítrio pode mudar isso. Mas se fosse fácil, a gente já teria sabedoria para a coisa e já não estava mais nessa... Né? A gente já estava um passo adiante. Né? Então, na prática, a intervenção espiritual, ela é uma coisa excepcional. Não aconteceria se você... Então, a Umbanda, onde eu quero chegar? Você, pelo trabalho na Umbanda, você adquire bônus por estar fazendo parte da caridade. E eles pegam esses bônus para facilitar e te dão bênçãos que você não mereceria, porque você não não está criando esses bônus ainda, fazendo boas obras, ou
amando os irmãos, ou prestando caridade, ou querendo, sabe? Então a Umbanda faz isso por você, mas você ganha créditos com isso. Quero dizer, dentro da própria exercício da Umbanda, a vivenciação da Umbanda, você vai pagando suas contas, vamos dizer assim, para que ao final da carreira a sua alma possa subir e você estar pessoalmente lá junto com os bons espíritos. Acho isso assim, muito interessante, muito característico também da religião, e de novo, assim, uma generosidade assim, muito interessante. Fora isso, você aprende, né, o Kambono, o médium, esse é um outro característico positivo do trabalho, né, atender pessoas incorporado ou como assistente do espírito. Você tem uma vivenciação de experiência de vida, de presenciar dramas maiores que os teus, as pessoas que sentam ali, e testemunhar essa terapêutica fantástica que as entidades têm, os caboclos, os pretos, Exus, todas as linhas dos herês, eles curam, eles passam sabedoria, eles dão chaves de entendimento para as pessoas, eles situam, a pessoa chega perdida, o espírito vem e mostra para a pessoa, às vezes mostra até quem a pessoa é, como que diz, olha meu filho, você é assim, 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 quando você tinha tantos anos, aconteceu isso, a pessoa, ela aprende sobre si mesma, várias coisas. Quem está na Umbanda sabe que o trabalho dos espíritos é muito rico, então você ser testemunha, presenciar o trabalho deles é um enriquecimento pessoal fantástico, e é também, sabe, um exercício sabe, quando você vê uma pessoa que vem com uma situação mais grave da que você está vivendo, que você já estava, sabe, com pena de você mesmo, minha vida, vem uma pessoa que realmente está... Aí você fala, putz, né, vou agradecer, né, que aquela pessoa estava... Né? Então as pessoas trazem muito para terreiro situações graves, situações de desespero e tudo mais. Isso acaba também abrindo, sabe, deixando a gente menos rígido, menos egoísta, menos autocentrado, e você vê a caridade de um preto velho, você acaba aprendendo sobre caridade, sabe? Aprendendo sobre o amor, sobre a se comover, a saber que você, sabe, olhar para o outro, enfim, psicologicamente, e é muito positivo em vários aspectos essa experiência com a caridade da Umbanda, que a gente tá rico. Né, o que, né, por um lado a gente fala assim, no conhecimento, no coisa geral do planeta, né, a gente está vendo uma sociedade que está no fio da navalha, assim, né, fora a instabilidade social, a gente vê uma sociedade aí que está medicada também, assim, ansiedade, depressão. Sim. E ao mesmo tempo a gente vê assim que a Umbanda cresce, né, que ela é uma coisa viva e que está crescendo assim na sociedade e tal. Você acha que as pessoas estão procurando uma saída também desse mundo, assim, as pessoas que nascem sem conhecimento espiritual? Você acha? Olha... Fora a saída do desespero, que a pessoa chega desesperada, mas sim, no sim. geral, assim, tem uma busca maior, assim, né? Olha, o que eu vejo, acho que sim, mas acho, por outro lado, que a cultura humana hoje, de maneira geral, ainda mais e cada vez mais globalizada, ela é uma cultura capitalista, e do sistema como ele funciona, ele é altamente neutralizador da espiritualidade, como quem diz. Não tem nada disso. A vida é aqui agora,
é ganhar dinheiro, é tal, é isso e aquilo. Só que isso vence, as pessoas acabam ficando doentes, como você falou. Falta alguma coisa, um preenchimento, porque não tem, né, não tem substância para a alma. Então a alma começa a haver uma desconexão da alma com a gente aqui no estado de vigília, na nossa racionalidade. Então a alma não está sendo alimentada. Entende? Porque, então, acho que sim, as pessoas sentem, e a Umbanda, como te disse, ela é uma expressão da cultural brasileira, então ela é um fruto da cultura brasileira, desses 500 anos da cultura, vamos dizer, já na mistura de raças, né? O Brasil tem milênios, né, com os indígenas, mas então a Umbanda carrega isso, carrega a música, né, o samba carrega o conhecimento popular, essa sabedoria simples, né, essa linguagem simples, e isso toca realmente de uma forma carinhosa as pessoas dentro que estão, né, neurotizadas com essa vida louca, essa vida corrida, um correndo, nem sabe para onde está indo, mas está todo mundo com pressa, né, e engolido pelas coisas financeiras e vários desafios que se criam onde não precisavam, né? A vida podia ser muito mais simples, né? Então, a Umbanda traz uma simplicidade e um calor espiritual, assim, que preenche a alma daqueles que têm ligação com essa cultura espiritual, né, de alguma forma, ou não também, simplesmente, que estão propícios a isso. Quem está fechado e está muito bem no seu materialismo, no seu egoísmo, na sua hipocrisia, ele tem, talvez, seja refratário ainda a isso, mas um dia a alma há de se ressentir, porque a alma é imaterial, né? Então, isso me deixa assim, eu tenho muita pena de saber, a gente aprende um pouco como funciona do outro lado, né? Que, resumindo assim, o céu está cheio de vagas, sabe? E o umbral está abarrotado de gente. A maioria da humanidade, após a morte, vai encontrar ao menos um tempo de dificuldades, porque não semeou, porque não conseguiu cultivar o bem da sua própria alma, entende? Uma leveza, uma espiritualidade que não precisa nem ser de religião e nem nada. Tem muito ateu que sabe, que faz boas obras, que planta amor, que respeita, humildade, sabe? É isso que faz a alma não sofrer. Do contrário, quem é denso desce e é sofrimento. Essa coisa de descansou em paz. Descanse aqui. O espírito não tem corpo. Entende? Então, a realidade espiritual ela é muito mais intensa do que a realidade física. Sabe? Então, a gente precisa entender isso. Isso é uma coisa que é o seu tempo, se você quiser, a gente conversar um dia sobre isso, sobre como funciona o básico assim, no mundo espiritual. Eu acho uma loucura as pessoas viverem e botarem essa coisa de que a vida é finita, que todo mundo vai morrer e pode ser hoje, não há garantia nenhuma, e ninguém fala disso. Acho muito grave, porque... Primeiro porque não angulariza o sentido da vida, né? O sentido da vida fica
precário, fica assim, bidimensional, vamos dizer assim, né? Então você não está entendendo o objetivo de estar aqui, que é o teu engrandecimento do teu espírito imortal. Então perde-se a oportunidade de tirar proveito da encarnação, né? Aí distraído com as ilusões. Tem um hino de Daime que eu gosto que diz: nesse mundo de tanta malícia, nessa vida de tanta disputa, vamos nós com toda a prudência, que ainda estamos na luta, vou ouvindo todo esse clamor, vou pedindo sempre a coragem para chegar no fim da viagem, conhecer esse santo amor. Me ajude, minha Mãe Divina, Jesus Cristo, Pai dessa doutrina, meu São João, Mestre Ensinador, tendo fé, temos o valor. São conceitos, esses conceitos também o Daime me ajudou a entender, e me ajudou muito a entender a Umbanda também, o cristianismo espiritual, como eu disse no encontro contigo. A gente tem que entender a ordem espiritual das coisas, que não é da Umbanda, é universal, em toda a alma, em qualquer lugar do mundo.